Você já percebeu que existe um livro na Bíblia cujo autor ninguém consegue afirmar com certeza quem foi? A Epístola aos Hebreus, ele é um dos maiores mistérios do Novo Testamento. Quem escreveu esta carta? Foi Paulo, Barnabé, Apolo ou alguém totalmente desconhecido? Hoje nós vamos mergulhar profundamente neste estudo e descobrir por que o Hebreus é diferente das outras cartas, quais são as principais teorias sobre a autoria e o contexto histórico da epístola e a poderosa mensagem teológica que ela transmite. Vem comigo para este grande estudo da palavra de Deus. A carta aos Hebreus é considerada uma das obras mais profundas e sofisticada do Novo Testamento. Ela possui forte conteúdo teológico, linguagem extremamente elaborada, profundo conhecimento do Antigo Testamento e uma apresentação magnífica de Jesus Cristo. Então, o foco principal da carta é mostrar que Jesus é superior a tudo da antiga aliança. E por que o livro se chama Hebreus? Por que este livro se chama a Epístola aos Hebreus ou Carta aos Hebreus? Então, o nome Hebreus foi dado porque os destinatários provavelmente ali eram judeus convertidos ao cristianismo, cristãos familiarizados ali com a lei de Moisés, pessoas que conheciam profundamente o sistema sacerdotal judaico daquela época. E a carta cita constantemente ali sacrifícios, né? A carta vai citar constantemente ali o sacerdócio, falar de sacerdócio, tabernáculo, aliança também, nós vamos ouvir bastante, e personagens do Antigo Testamento também nós vamos ver muito ali na carta aos Hebreus. Então isso mostra que o público tinha uma raiz judaica. E aqui vem o grande mistério. Qual é o grande mistério? Quem escreveu Hebreus? Quem escreveu esta carta ou esta epístola que dá o seu nome aos Hebreus? Então, Hebreus, ele é diferente, essa carta é diferente das cartas de Paulo. Por quê? Ela não começa identificando o autor. Não possui saudação apostólica tradicional, não afirma claramente quem escreveu. E por isso aqui a autoria permanece em um mistério até hoje. Mas nós temos aqui algumas teorias, né? A primeira teoria fala que Paulo escreveu aos Hebreus. Então, a primeira teoria é que Paulo tenha sido o autor desta carta aos Hebreus. Então, durante muitos séculos, a igreja ela acreditou que Paulo de Tarso era o autor. E quais eram os argumentos favoráveis a isto? Primeiro, é que havia ali um forte conteúdo teológico. Então, a carta possuía temas semelhantes aos escritos paulinos, falando sobre fé, graça, superioridade de Cristo, falando ali sobre nova aliança. Então, essa primeira teoria seria neste sentido, dizer que era Paulo o escritor. A segunda, né, também seria referências a Timóteo, lá em Hebreus capítulo 11, verso 23, menciona Timóteo, né? Timóteo era um companheiro próximo de Paulo, ou até mesmo considerado um filho de Paulo, não é isso? E a terceira hipótese que tenta provar que foi Paulo que escreveu essa carta, antigas tradições cristãs, né, e algumas igrejas antigas do Oriente aceitavam a autoria paulina. Então, mas há também alguns argumentos contra a autoria paulina. Hoje muitos estudiosos eles acreditam que Paulo provavelmente não escreveu Hebreus. E quais os motivos, né? O primeiro é que o estilo literário ele é diferente, né? O grego de Hebreus ele é mais refinado, mais elegante ou mais sofisticado que os das cartas paulinas. O segundo ponto
é que Paulo sempre se identificava quando vai escrever, né? Ou quando escrevia suas cartas, as cartas de Paulo normalmente elas começam assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E Hebreus, ele não faz isso, né? Ele não começa se identificando, o escritor não começa se identificando como Paulo tinha esse costume. Diferenças também, terceiro ponto ali, diferenças teológicas e estruturais, embora existam semelhanças, Hebreus ele apresenta linguagem única, argumentação própria e estruturas diferentes. Nós temos uma segunda teoria também que vai falar que o autor era Barnabé que escreve esta carta. Uma antiga tradição sugere então que Barnabé seria o autor. E por quê? Por que será que essa tradição entenderia que Barnabé seria autor, né? Porque Barnabé ele era um levita, Barnabé conhecia profundamente ali o sistema sacerdotal, tinha formação judaica também, né? Isso era próximo de Paulo e isso explicaria o conhecimento detalhado sobre sacrifícios, sacerdócio, sobre ali os rituais judaicos. Uma terceira teoria também seria que Apolo escreveu Hebreus. Apolo teria escrito esta carta, né? Isso. Então, muitos estudiosos modernos consideram essa teoria bastante forte. É possível o autor, né? O possível autor seria Apolo. Então, essa teoria defende essa terceira teoria que Apolo seria o escritor. Então, características de Apolo que poderiam ver ali, segundo Atos, era eloquente, né? Isso, Apolo, poderoso ali nas escrituras também, judeu de Alexandria, muito culto também, Apolo era. A Alexandria era um centro intelectual do mundo antigo. E isso poderia explicar, né, o grego sofisticado, a profundidade teológica e a excelente argumentação da carta. Então, por Apolo ser um homem muito culto, ter um conhecimento muito bom do grego, aprofundado do grego, então essa teoria defenderia isso. E outras teorias também que existem sobre quem seria o autor é que outros nomes já foram sugeridos, como Lucas, Clemente de Roma também já foi sugerido, Priscila também já foi sugerida como a autoria da carta, mas nenhuma teoria possui provas definitivas. E o que a carta nos ensina? O que a carta aos Hebreus vai nos ensinar? Independentemente da autoria, Hebreus ele apresenta, essa carta apresenta uma das maiores, né, revelações sobre Jesus em toda a Bíblia. Então Jesus ele é superior aos anjos, né? O autor mostra que Cristo não é apenas um mensageiro, ele não é apenas um profeta, mas Cristo ele é o Filho de Deus. E Jesus é superior a Moisés, não é isso? Moisés foi o grande líder de Israel, mas Hebreus ensina que Moisés foi servo e Jesus, Hebreus vai apontar que ele era o filho ou filho de Deus. Jesus é o sumo sacerdote, apontar e vai ensinar que os sacerdotes antigos precisavam oferecer sacrifícios constantemente. Também eram pecadores, não é isso? Mas Jesus, ele era santo, segundo a carta aos Hebreus, é perfeito, eterno, e ofereceu um único sacrifício definitivo. Então é isso também que a carta vai apontar. E a carta também aponta para uma nova aliança. Então Hebreus mostra que a antiga aliança era sombra, não é isso? Cristo é a realidade, tudo apontava para Jesus. Então, o templo, o altar, o cordeiro, né, o sacerdócio, então tudo aponta para Cristo. É isso que a carta vai fazer, é apontar sempre para Cristo. E Hebreus capítulo 11, né, fala da galeria dos heróis da fé. É um dos capítulos mais famosos da Bíblia. É o capítulo 11 de Hebreus. Ali aparecem, por exemplo, Abraão, Noé, Sara, Moisés, mostrando que
todos venceram a fé. E as adversidades de Hebreu também nós podemos ver. A carta também traz sérias advertências, né, ou advertências ali, não abandonar a fé, a carta vai falar sobre isso também, não endurecer o coração, não voltar atrás, né, espiritualmente, a carta sempre vai dizer isso, e o autor, ele encoraja os cristãos perseguidos a permanecerem firmes. E aqui, para nós concluirmos este estudo, este vídeo de hoje, que é falando sobre a autoria, a verdade é que não sabemos com certeza quem escreveu aos Hebreus. Não temos uma certeza quem é o autor aos Hebreus. E talvez Deus tenha permitido isso para que o foco não estivesse ali no escritor, mas na mensagem. Porque Hebreus exalta Cristo acima de tudo, não é isso? E o centro da carta não é o homem que ali escreveu, mas o centro é Jesus Cristo glorificado. Então, Hebreus, ele continua sendo uma das cartas mais profundas da Bíblia. Mesmo sem sabermos exatamente quem foi o autor, a mensagem permanece viva, que é Jesus é suficiente, né? Isso, Jesus é superior, Jesus ele é eterno. Então é um mundo cheio de incertezas. Então Hebreus nos chama a permanecer firmes na fé até o final. Então, nós temos alguns versículos importantes para nós destacarmos aqui neste vídeo de hoje, que é Hebreus capítulo 1, verso 3, ele que é o resplendor da glória e a expressão, né, exata do seu ser. Hebreus capítulo 4, verso 14, temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 1, né, que fala: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Hebreus 13, 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então você veja que sempre vai glorificando, exaltando a Cristo. E se este estudo falou com você, quero te fazer aquele pedido: deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, né? Escreva aqui também nos comentários, né, quem você acredita que escreveu a carta ou o livro aos Hebreus. Que Deus continue abençoando a você, sua casa e toda a sua família. Até a próxima e um grande abraço.